Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, querido. Mais um dia estamos aqui para mais uma vez trazermos até você uma curiosidade, algo que vai ficar registrado na playlist Curiosidade. Professor Gerson, Pastor Gerson, Evangelho Genuíno, trazendo até você o melhor para o vosso aprendizado, para o vosso crescimento espiritual. Hoje nós queremos falarmos sobre a tentação de Zoroastro e a tentação de Jesus. Quem foi tentado primeiro? Zoroastro ou Jesus? Como Zoroastro, ele viveu antes de Jesus, e o livro do Avesta foi escrito antes do Novo Testamento, nós vamos encontrar uma semelhança muito grande, muito forte, muito relevante na tentação de Zoroastro e a tentação de Jesus. Nós vamos ter uma similaridade muito grande, onde nós vamos fazer comparativos e vamos chegar a uma conclusão. Eu quero que você tire a sua conclusão, que você analise, você pense, você use sua capacidade cognitiva para pensar, analisar e tirar suas próprias conclusões. O Avesta, livro sagrado do zoroastrismo ou do mazdeísmo, fala que Angra Mainyun quer induzir Zoroastro a se afastar da boa religião, prometendo-lhe a soberania do mundo. Ao ser rejeitado, Angra Mainyun ataca Zoroastro com legiões de demônios, mas Zoroastro se desvia de todos eles. Vamos lá então para o Vendidade, capítulo 193, verso 10. Vamos ver então esse livro que fala sobre a lei contra os demônios e os espíritos maus. Diz assim no versículo 3: E Odrui, falsidade, categoria de demônio, disse para Angra Mainyun, o espírito mau, o destruidor, ou seja, o Satanás: Tu, atormentador Angra Mainyun, não vejo como matar o Spitana Zoroastro. Tão grande é a glória do santo Zoroastro. Zaratustra viu tudo isso dentro de sua alma. Os ímpios, os malfeitores, da Evas demônio, pensou ele, se aconselham juntos para a minha morte. Então veja que a tentação de Zaratustra, ou Zoroastro, ela está dentro de um campo da internalidade humana, está dentro de sua alma, dentro da sua estrutura moral, intelectual e emocional da sua existência. Ou seja, toda a tentação de Zaratustra, e como eu entendo, também a de Yeshua, aconteceu tudo no campo da internalidade, dentro da alma. Versículo 4. Investia Zaratustra, avançava Zaratustra, inabalável por a quem manou, inabalável entre os maus pensamentos, pela dureza de seus enigmas malignos, enigmas de Angra Mainyun. Prosseguiu Zoroastro, balançando pedras na mão, pedras do tamanho de uma casa, que isso
simbolizava as orações de Zoroastro, que ele obteve do Criador Ahuda Mazda. Ou seja, balançar dessas pedras está falando das orações que ele se dirigia a Ahuda Mazda. Ele, o sagrado Zaratustra, falou Angra Mainyu a Zaratustra: onde está, ou onde nesta terra larga e redonda, veja que a terra era redonda, né? Cujas extremidades estão longe, onde tu balanças essas pedras, tu que está na margem superior do rio da Areja, na mansão de Puroshaspa, que era o pai de Zaratustra. Versículo 5. Assim Zaratustra respondeu a Angra Mainyu: ó malfeitor Angra Mainyu, eu ferirei a criação, casa, origem do Deus, ou da Eva, não Deus, da Eva, quer dizer demônios. Eu ferirei o Nasu, demônio da decomposição e da impureza, uma criatura das Daevas, demônios, eu ferirei o Palika Kinatati, que significa o mal da idolatria, porque Zaratustra era monoteísta dentro da visão dele dualista. Até que o vitorioso, que é Sawashvant, renasça do lago Caçossal, da região da autora das regiões da aurora, regiões celestiais. Então aqui está falando, querido, que Zaratustra lutaria até que dentro da sua visão escatológica se levantasse o seu Messias para restaurar, né? Dentro da escatologia zoroastriana. E o versículo 5 diz: assim Zaratustra respondeu a Angra Mainyu, o malfeitor Angra Mainyu: eu ferirei a criação, tal, como eu já falei, e a idolatria. Novamente ele disse, versículo 6, o Criador do mundo, maligno Angra Mainyu, não destrua minhas criaturas, o santo Zaratustra. Tu és filho de Purushaspa, por tua mãe foi invocado. Renuncie, disse Angra Mainyu para Zaratustra, a boa religião dos adoradores de Mazda, e tu obterás tal bênção como o Vadigarna, que ganhou o governo das nações. Quando ele está dizendo, tu és filho do Purushaspa, Angra Mainyu está dizendo, eu sei quem tu és, eu te conheço. Nós vemos aqui que Angra Mainyu ofereceu o governo do mundo para Zaratustra. Não foi o mesmo que foi oferecido para Jesus? Nós vamos chegar lá. Versículo 7. Respondeu o Espitama Zaratustra: não, nunca vou renunciar à boa religião dos adoradores de Mazda, seja para o corpo ou para a vida, embora eles arrancar o fôlego ou deixar o mundo material. É interessante isso, é muito interessante, queridos. Vamos lá. Novamente, a ele disse o Criador do mundo, o mal Angra Mainyu: por qual palavra tu atarás ou atacarás? Por qual palavra tu repelirás? Com qual armas as boas criaturas atacarão e repelirão minha criação? Estás pensando que eu sou Angra Mainyu? Então o Espitama Zaratustra disse em resposta: o grau sagrados, as taças sagradas, ou a Oma, que aqui é um significado para as armas usadas para vencer,
que é a palavra ensinada por Mazda, ou Arruda Mazda. Estas são minhas armas, minhas melhores armas. Pois esta palavra eu o ferirei, por esta palavra eu o repelirei, por estas armas as criaturas boas atacarão e repelirão a ti, ó malfeitor Angra Mainyu. O bom Espírito, Spenta Mainyu, Espírito Santo, que aqui representa, fez a criação. Ele fez isso no tempo sem limites, na eternidade. Os ameixas pentas, os arcanjos, fizeram a criação, os bons e os sábios soberanos. Versículo 10. Zaratustra contou ou cantou em voz alta a Arruda Vairiar. O santo Zaratustra disse em voz alta: isto eu te peço, ensina-me a verdade, ó Senhor. Que legal. Então, foi conduzido, agora nós vamos ver, querido, aquilo que está escrito em capítulo 4 de Mateus, sobre a tentação de Jesus. Para agora nós fazermos uma comparação, para entendermos quem foi tentado primeiro. Foi Jesus ou foi Zaratustra? Quem foi tentado primeiro? Jesus ou Zaratustra? Vamos ver. Vamos lá. Capítulo 4, verso 1 de Mateus diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Zaratustra, Angra Mainyu. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Porém respondeu, disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adores, ou adorares. E disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, peludo dos infernos, que está escrito, nunca leste, o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Que legal! Vamos lá. Amados queridos, vamos agora fazer o paralelo, vamos olhar as aparências, as semelhanças da tentação de Jesus e de Zoroastro. Primeiro, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Zoroastro foi conduzido para dentro da sua alma, à beira de um rio. Jesus foi conduzido para um deserto. Jesus respondeu às perguntas do diabo. E Zaratustra respondeu os enigmas de Angra Mainyu. Ele respondeu. Satanás prova a sua divindade. Jesus teve a sua divindade, ou seja, a sua filiação com o Pai, colocada em dúvida. Se tu és o Filho de Deus, por que tu não ordena essas pedras que se transformam em pão e coma? Se tu és o Filho de Deus, por que tu não se lança daqui para baixo, que Deus dará ordem aos seus anjos para que tu não tropece em nenhuma pedra? Zaratustra, ele teve, por Angra Mainyu, sua santidade colocada à prova.
Angra Mainyu disse que ele não era santo, que ele não era correto. Jesus, ele foi tentado a abandonar sua missão ou deixar de se submeter de forma total à vontade de Deus. Zoroastro ou Zaratustra, a mesma coisa. Ele também foi tentado a abandonar a sua missão e abandonar a sua submissão ao seu Deus, Ahuda Mazda. Jesus venceu a tentação pela palavra. Está escrito e está escrito. Zoroastro venceu Angra Mainyu pela palavra de Ahuda Mazda. Jesus permaneceu fiel a Deus. Zoroastro permaneceu fiel a Ahuda Mazda, o seu Deus. No término da tentação, os anjos serviram a Jesus. Zoroastro, no término da tentação, ele louva a Ahuda Mazda, um hino. Então, há semelhança muito grande. E nós sabemos que as narrativas da tentação de Zoroastro, que nós encontramos nos Vedas, são narrativas que antecedem a de Jesus. E há muitas semelhanças que devem ser notadas, analisadas e têm que ser vistas com relevância. Porque nós vemos muitas semelhanças que podem ter inspirado o escritor do Novo Testamento. Então, como isso é uma curiosidade, analise você. Eu aqui não estarei fazendo nenhuma relações ou afirmações se é ou não é. Eu só acho que há muitas semelhanças. Semelhanças que devem ter o devido cuidado de analisar, de observar. E como eu sou um defensor de que Jesus ele foi tentado em confronto de ideias, como também Zaratustra foi, aí eu que entendo que a narrativa do capítulo 4 de Mateus está afirmando, está falando. O escritor quer nos levar a entender que Jesus teve seus confrontos interiores, aonde ele enfrentou a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Cobiça da carne, teve fome. Cobiça dos olhos, foi-lhe oferecido todos os reinos, e ele não aceitou. Cobiça, soberba da vida, atire-te daqui para baixo, que Deus vai ordenar aos anjos que te guarde, e todo mundo vai ver, e tu vai se tornar a última bolacha do pacote. Tu vai se tornar, Jesus, o gás da coca. Jesus rejeitou a soberba da vida. Jesus, ele rejeitou a prática da soberba, do orgulho, né? Onde as pessoas que são prepotentes, Jesus, ele rejeitou tudo isso. E nós vemos que Zoroastro fez a mesma coisa e teve a mesma tentação e foi provado da mesma forma. 1 João 2,15 diz que tudo que há no mundo, o amor do Pai, ou aquele que quiser amar o mundo, ou não ameis o mundo, porque quem quer amar o mundo, não poderá conhecer o Pai, porque não conhecerá o amor do Pai, nem o Pai, porque as coisas do mundo são contra as coisas do Pai. Quem quer ser amigo do mundo vai ser inimiga de Deus. E ele coloca que existem 3 coisas que o mundo oferece e que o diabo ofereceu. A carne, Eitzerará, a natureza animal ofereceu para Jesus e ofereceu para Zoroastro. Ofereceu, que é a soberba da vida, cobiça dos olhos e cobiça da carne.
Você entende agora por que Tiago diz que quando você for tentado, não diga que foi por Deus e nem pelo diabo. Cria vergonha na cara. Assuma os seus erros. É isso que Tiago está dizendo. Quando você for tentado, ô miserável, não diga que foi por Deus. Ô miserável, não diga que foi pelo diabo. Mas diga que você foi tentado pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade, pela sua própria concupiscência, pela a própria cobiça dos olhos, por a sua própria cobiça da carne e sua própria soberba da vida, seu orgulhoso. Dá para você entender por que eu fiz uma playlist sobre satanologia, demonologia, para nós entendermos que não existe um inimigo que está fora de nós, que nós não vemos, que isso é uma mitologia, uma criação humana para procurar bodes expiatórios, para transmitir suas culpas, para que as pessoas não assumam seus próprios erros? Se o próprio Jesus disse que todo mal desígnio, todo mal procede do coração do homem, o coração está fora? O teu coração está fora, por aí te rodeando para te tentar? Não, o teu coração está dentro de você. A tua estrutura carnal está no teu interior e milita de dia e de noite contra o teu espírito para o dominar, controlar, escravizar, porque todo aquele que é dominado ou controlado torna-se escravo do tal. Se você é um carnal, você é escravo da sua carne, você é escravo do pecado. Se você é espiritual, você é servo, você é escravo, você é doulos, escravo, remador de baixo, que obedece à voz de Deus, à voz do Espírito de Deus. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach. Zaratustra, parabéns. Yeshua, parabéns. Você, parabéns. Se admitir que quando você for tentado, você entender que não é o diabo, não é Deus, mas é você mesmo. Shalom Adonai a todos.